Shalom, shalom. Hoje, 11 de Nissan, 5.783. É o dia 2 de abril de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo hoje, em especial, a data do aniversário do nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson. Hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat, e esta é a semana do nosso Pesach, e é a nossa semana em que nós estamos aí, sobre a saída do Egito. A mensagem que temos para nós, através do Rebbe Menachem Mendel, é para todos os tempos, em especial para a nossa geração. Então, nós vamos falar hoje mais focado no Rebbe, ok? Então, a nossa leitura de hoje, ela está conectada com Pesach. Então, a Parashá da semana, ela abre uma pausa nesse sentido, e o foco dessa semana é Pesach, e passagens pertinentes ao evento do Êxodo, a saída do Egito, né? E a partir do primeiro dia da semana que vem, nós voltaremos então à continuidade da Parashá, que será Shemini, e aí nós teremos a continuidade das Parashiot. Hoje a nossa passagem concernente à conexão com Pesach, ela está exatamente no capítulo 12 de Shemot, Êxodo, e nós vamos ver hoje do verso 21 ao 24 sobre essa passagem, né? E durante toda a semana teremos a continuidade destes eventos aqui, a saída do Egito, ok? Vamos enviar aí o nosso Shalom Shavuot Tov, um início de semana abençoado, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá, e sem sombra de dúvidas, debaixo das bênçãos do líder máximo espiritual da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, o nosso Shavuot Tov vai para Sueli Su, David, Luísa Marie, Rogério Costa Tomiati, aqui de Pirajuí, João Bosco Saturnino Vieira, da cidade de Igarapé Grande, lá em Manaus. Temos aqui um visitante internacional chamado Milton Valverde, da cidade do Quito, lá no Equador. O Marcos Simão de Sinop, Mato Grosso. Outro visitante internacional aqui, temos o Shemuel Shelomó, da cidade de Havana, lá em Cuba. E também José Barradas, de Portugal, que está aí conosco, né? E o Paulo Andrade. Os nossos amados do YouTube, né, que sempre estão lá conectados, são ele, o Euler Gabriel, o Pedro Reis Silva, São Carlos, interior de São Paulo, o Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás, Carla Maia, o El Oliver, o Wellington, né? É o Wellington, de Jundiaí, o Cláudio de Jardim Botânico, Distrito Federal, Silvia Mendonça, Fortaleza, Ceará, Ariovaldo Miller Júnior, Alessandra Garcia, da cidade de Formiga, Minas Gerais, a qual, né, solicita aí um shalom para todas as pessoas que estão ali juntamente com ela em A Tarde com a Torá, né? Então a Alessandra Garcia, assim que possível, envie os nomes, né, das demais pessoas para nós mandarmos aí um shalom, ok? A Solange Silva e o marido Carlos Silva, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Abimael Amorim, da cidade Glória do Goitá, em Pernambuco. A Adriana Neres, Tamar, Hugo Silveiras, do Rio de Janeiro, Verônica Barcelos, né? Essas são alguns daqueles que estão sempre ali no YouTube também, em A Tarde com a Torá, ok? Temos também, né, o Benjamin Iano Ramoi, da cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, Luiz Henrique Santos, de Nilópolis, Rio de Janeiro, Flávio S. Carvalho, de Curitiba, Paraná,
Paulo Fialho, da cidade de Arcos, Minas Gerais. Baruch Hashem. Temos aí também a Miriam Barros, de Brasília, Distrito Federal. Temos a Luciana Rodrigues, de Marília, né, a nossa região. Temos aí também o Josélio Tavares, de Cidade Silveiras, né, interior de São Paulo. Temos aí o Luiz Carlos Souza, né? Se não me falha a memória, ele é de Jundiaí, né? Baruch Hashem. Quem mais está por aqui? A Edilaine Minorello, né? E o marido Claudemir, aqui de Bauru, a nossa região. Temos aí o... Deixa eu ver que chegou aí. O Luiz Ribeiro, de Itaquera, Grande São Paulo, né? Baruch Hashem aí, né? Que está chegando por aí, ok? Baruch Hashem. Quem mais chegou? Vai dando um shalom para a gente poder colocar aí, né? Mandar um shalom aí, ok? Então, amados, vamos primeiramente falar da nossa passagem sobre Pêssar, o êxodo do Egito. Depois vamos falar algumas coisas, comentar algumas coisas pertinentes ao os próprios versículos. Depois nós vamos ter aí uma biografia do nosso Rebbe Menachem Mendel e vamos trazer algumas coisas mais para comemorar essa data, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel. Hoje, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel está completando 121 anos, né, desde o seu nascimento, ok? Malu, Distrito Federal, lá de São Sebastião, Baruch Hashem, né? Mais gente chegando por aí, deixa eu ver quem que chegou por aí. A Célia Bina, né? Célia Bina, põe o nome da cidade por gentileza aí, que não lembro do nome da cidade. A Vitalina Freitas, Baruch Hashem por aí, né? O pessoal vai colocando o nome da cidade, de onde é o estado, para a gente poder se localizar de onde você está, né? Se conectando conosco aqui, Baruch Hashem. Então, a nossa passagem sobre Pêssar e a saída do Egito está no capítulo 12 de Shemot, hoje a primeira leitura, né? Verso 21 a 24, que diz assim: Moisés chamou a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Tirai do rebanho ou comprai um cordeiro para as vossas famílias e sacrificai para o Pêssar. E tomareis o molho de sopa e molhareis no sangue que está no vaso, e farei chegar o sangue que está no vaso à verga e aos 2 umbrais, e vós não saireis da porta de vossas casas até amanhã, de amanhã, ok? Na parte da manhã, não saireis das vossas casas. E o Eterno passará para ferir os egípcios, e verá o sangue sobre a verga e sobre os 2 umbrais, e o Eterno saltará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para ferir. E guardareis tudo isto por estatuto para vós e vossos filhos perpetuamente. Amém. Então, quando fala aqui o destruidor, que é o anjo da morte, que vai passar sobre toda a terra do Egito para matar todo o primogênito, né? Então, ele, vendo o sinal do sangue, ele saltará. Por isso, Pêssar, que significa, né, passar por cima ou pular por cima, né? Que nem o caso de password, né? Pular por cima, ok? A Célia Bina é de São Paulo, Zona Leste, então é da Grande São Paulo, né? O Luiz Carlos Souza é de Sorocaba, Baruch Hashem, agora lembrei, Luiz, é de Sorocaba, né? Não deixa de ser perto ali de Jundiaí, etc e tal, né? Mas é isso daí. A Genesi Tolentino dos Santos, né?
é de Bertioga, né? Bertioga, né? Bertioga, não. A Genesi Tolentino dos Santos, ela é de... Eu sempre confundo. É tanto Genesi, ela é de Curitiba, Paraná, se não me falha a memória. Corrija aí, Genesi, estou mudando você de cidade, hein? Baruch Hashem. Né? Então, amados, essa passagem aqui, ela se refere sobre a questão, né? Quem não tiver, tem tirar das suas ovelhas, então vai tirar aí, como diz o verso 21, um cordeiro, né? Essa é a única vez que é usado o cordeiro pascal, né? Como ficou conhecido assim popularmente, né? Mas é o cordeiro de Pêssar, ok? E então ele será Londrina, Genesi é Londrina, Paraná, parente de Curitiba. Então, amados, né? Nesse sentido, a família que tem rebanho tira do seu cordeiro, né? Ou seja, o filhote do carneiro e da ovelha até 1 ano de idade é cordeiro, né? Então, sem defeito, põe lá dentro de casa 4 dias, vai ficar vigiando. Quem não tem, vai ter que comprar um cordeiro e colocar lá dentro de casa e ficar na vigilância durante 4 dias para sacrificar a idolatria, ok? Baruch Hashem. O verso 22 nos fala sobre a questão do hisopo, né? Que é uma espécie de erva que possui talos finos, né? E ele tem 3 hastes que são chamados de cachos, né? Então, é o hisopo, né? Depois fala da bacia, né? Ou no vaso, como jarras de prata, como é mencionado lá em 2 Reis, capítulo 12, verso 14. O sangue está na bacia, ou no jarro, como queira, né? De prata. Por que o texto repete isto? De modo que você não deve dizer que a escritura significa uma imersão para todas as 3 aspersões. Portanto, diz novamente, isto está na bacia, para indicar que toda aspersão será do sangue e que está na bacia, o sangue que está na bacia. Então, por isso, a questão da aspersões, ok? E para cada toque uma imersão, ou seja, quando fala lá da verga e das 2 ombreiras, então quando vai passar na verga, então o hisopo é molhado uma vez e passa na verga. Quando vai para a ombreira direita, então molha o hisopo, passa na ombreira direita. Quando vai para a ombreira esquerda, molha o hisopo, vai na ombreira esquerda. Então, são 3 imersões que isso quer dizer, que isso significa, ok? Depois temos aí a questão, você não deve sair de casa até amanhã, até manhã, ou seja, até manhã de amanhã, na parte da manhã, amanhã. Isso quer dizer que uma vez que o destruidor foi liberado por Hashem para cumprir a sua missão, matar todo o primogênito do Egito, desde os animais e os seres humanos, ok? Então quem estivesse fora da casa, o destruidor não ia distinguir quem era judeu e quem não era, quem era justo e quem não era. Estava na rua, foi um primogênito, tchau, foi embora. O destruidor não perde tempo não. Então o anjo da morte veio com essa finalidade, primogênito. Então por isso não saireis de dentro de vossas casas. No sentido espiritual, isso daí também tem um significado para nós do seguinte: não saireis de dentro da vossa casa, ou seja, não saireis de dentro da Torá, e para nós Benei Noah soma-se ainda a questão das 7 leis de Noah, ok? Então esta é a nossa casa, a Torá, as 7 leis de Noah, é a nossa casa, é a nossa base, é a nossa regra de fé e prática para todos entenderem de fato esta questão, entendeu? Então, não saireis de dentro da vossa casa. Por quê? Porque significa que, na realidade, se você sair de casa, você está à mercê do destruidor. E aí a coisa não fica legal, não é verdade? Estamos aí com a Laís Anderson Furtado, né?
Quem ainda não colocou o nome da cidade, por gentileza, coloque, para que nós possamos falar de onde você está conectando conosco aí. Baruch Hashem. Então, o Eterno ferirá os egípcios, né? E ele não permitirá, o Eterno, né, não permitirá que o destruidor entre em suas casas para ferir, né? Então ele vai pular. Então Deus não permitirá que as casas onde nas suas vergas e ombreiras estejam de fato a marca do sangue do cordeiro ali, ok? Fará com que realmente o anjo destruidor, o anjo da morte, ele vai passou, ele vai pular, passar por cima destas casas, ok? Então ele não entrará nestas casas, né? Ele não lhe concederá capacidade, ou seja, o Eterno não concederá a capacidade do destruidor de entrar nestas casas que tem as marcas do sangue ali. Segundo uma Mishnah e também o Talmud, os nossos mestres falam que com o sangue do cordeiro ali dentro da bacia, também havia o sangue misturado da Brit Milá. Quando os judeus fizeram 2 mandamentos que eles precisavam cumprir para ter mérito, para serem libertados do Egito, era a Brit Milá, a circuncisão, e o sacrifício do cordeiro, que era uma divindade para o Egito, era um deus para o Egito. Então eles tinham que sacrificar a idolatria. Ao sacrificar a idolatria e ao fazerem a Brit Milá, então eles tinham méritos para poderem serem livres ou libertos do Egito. Então, dentro dessa questão do Talmud e da Mishnah, fala que o sangue da Brit Milá também foi misturada com o sangue do cordeiro, né, dos cordeiros, para que pudessem as vergas e ombreiras estarem ali com o sinal do sangue, ok? Então tem esse ensinamento aí também. E finalmente nós temos aí, né, sobre a questão, e você deve manter este assunto como um estatuto para você e os seus filhos para todo o sempre, né? Ou seja, nesse aspecto aí, sem sombra de dúvidas, fez com que se tornasse isso por todas as gerações, ok? Então, por isso, em Pêssar, nós recordamos a saída do Egito, do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Nós não fomos escravos no Egito, mas o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito do Egito, foi escravo no judeu. Então esta é uma época que nós nos solidarizamos com o nosso irmão mais velho, nos unimos a eles para fazer essa comemoração, e dentro daquilo que a nossa liderança Beneinor, Brasil, deu para nós, a Haggadah de Pêssar, que para Beneinor, que nós vamos utilizar na quarta e quinta-feira próxima, para estarmos aí em união e unidade com o nosso irmão mais velho. Baruch Hashem. O casal Maristela Maciel Correia e o marido Ronaldo Correia, né, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, ok? Também chegaram por aí. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos para aprender sobre a questão do isopo e as 3 aspersões. Então, a ombreira direita, ela significa boas ações, a ombreira direita. O lintel, a ombreira esquerda, ela representa as preces, as orações. E a verga, né, aquela que vai por cima, né, das 2 ombreiras, que também é chamado de lintel, né? Lintel é a verga ali em cima, né? Então a ombreira direita, boas ações, a ombreira esquerda significa oração, e o lintel ou verga, né, a parte superior da porta, significa o estudo da Torá. E para nós, Benei Noah, é somado ao estudo da Torá as 7 leis de Noah, ok? Então, esses 3 constituem uma vida completa e equilibrada que nos permite cumprir a nossa missão divina,
que é exatamente transformar este mundo para ser a moradia de Deus. A própria porta, ela significa nossa prontidão para obedecer à vontade de Deus. Então a porta significa isso, a prontidão para obedecermos à vontade divina, ou seja, ao sairmos, a finalidade é essa, de obedecer à vontade divina, expandir o Faratistá, a unidade e a unicidade de Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, né? Aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu, nem morreu, nem ressuscitou. O único Deus, Errad, certo? E o humilde sopo é usado para aplicar o sangue nos batentes e na verga, significa a abnegação que devemos cultivar para sermos receptivos à presença de Deus em nossas vidas. É a humildade de reconhecer que eu dependo absolutamente de Deus. Eu sem Deus não sou nada, absolutamente nada. E o próprio sangue em si, tendo em vista que os nossos mestres trazem que na Brit Milá, certo? O sangue da Brit Milá foi misturado com o sangue do Cordeiro. Então o próprio sangue significa a vitalidade da nossa alma animadora, com a qual devemos realizar as boas ações, orar e estudar a Torá e as 7 leis de Noé. Ok? Então todo o êxodo, ele traz para nós o nosso êxodo pessoal, íntimo, o nosso Egito interior, o nosso êxodo interior, ok? Então exige que apliquemos humildemente nossa vitalidade à ação, oração e estudo da Torá, das 7 leis de Noé, tudo realizado com o compromisso renovado com a nossa missão divina da vida. Se você perder a sua missão divina, se você perder a sua tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, você virou um zumbi. Você simplesmente vive uma vida vegetativa e nada mais. Por isso, não seja uma vida vegetativa, mas seja uma vida que traz realmente o vigor da ação. Afinal de contas, judaísmo significa ação. Não adianta você pensar legal, pensar positivo, você dizer que tem bons sentimentos, mas não tem ação. É que nem um corpo sem a sua alma. Um corpo sem a alma é um defunto, entendeu? Então, por isso, sorria para a vida que Deus lhe deu. Sorria para a configuração que Deus te deu como um Ben Noah ou Bat Noah, um filho de Noé ou filha de Noé, para cumprir a sua missão. Deus está confiando não apenas aos judeus, mas Deus está confiando também aos não-judeus, os Benei Noah, essa tarefa suprema, para que nós, Benei Noah, os irmãos caçula, mas os Benei Israel, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, possam dar ombro a ombros para transformar este mundo, para ser a moradia de Deus. Está ao nosso alcance. É só executarmos. Ação. Atenção. Luz. Câmara. Ação. Né? Luz, câmera. Então, atenção. Luz, câmera e ação. Estamos aí. O nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, levando e anunciando a unidade e a unicidade, o único Deus, e quer transformar este mundo para ser a sua moradia. Baruch Hashem. E Dina Silva, Bauru, aqui da Sinagoga Benei Noah, Regional Bauru. Maria do Socorro Salles, Brasília, Baruch Hashem. Estamos aí, ok? Quem não foi mencionado aí, dá um shalom aí, dá um oi aí, dá o ar da graça, como diz outro, dá o ar da graça, fala a cidade e o estado que você é, para a gente poder falar corretamente, porque
eu tenho uma facilidade de mudar as pessoas de cidade. Baruch Hashem. Então vamos lá. Mazal Tov, Rebbe Menachem Mendel. Mazal Tov, Mazal Tov. Feliz aniversário, né? Baruch Hashem. A Flávia Barbosa, de Itaguaí, Rio de Janeiro, também está por aí, Baruch Hashem. Então, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Nós vamos falar já um pouco da sua biografia, de uma mensagem, mas primeiro nós queremos trazer aqui uma mensagem de Mazal Tov para o Rebbe, né? Que tem como direitos autorais o Chabad.org, né? E essa mensagem, né, mais parece um poema, mas é uma mensagem, um poema, como queira, você vai ouvir e você veja como que é. Então essa mensagem de Mazal Tov, com direitos autorais do Chabad.org, né, ela diz assim: Mazal Tov, Rebbe, um legado de luz e inspiração. Certa vez, um mestre racídico mandou os seus alunos descerem ao porão da casa e deu-lhes uma ordem: expulsem a escuridão. E os alunos disseram: mas como faremos isto? O Rebbe estava ensinando esta lição, né? E os alunos disseram para o Rebbe, né? Mas como faremos isso? Então, disse o Rebbe: desçam ao porão escuro e batam na escuridão com bastões. E os alunos, obedientes, rapidamente desceram, chegaram no porão, tudo escuro, e deram pancadas de bastão, né, na escuridão, mas a escuridão não foi embora. Voltaram desanimados, subiram as escadas, chegaram à presença do Rebbe e disse: não tem como, a escuridão não foi embora. E o Rebbe novamente disse: desçam ao porão escuro e expulsem a escuridão. Mas como, Rebbe? E o Rebbe disse: varrem a escuridão. E eles rapidamente correram, pegaram várias vassouras, desceram ao porão, chegaram ao porão e começaram varrer. Mas a escuridão não foi embora. Subiram novamente as escadas, desanimados, desolados. Rebbe, não conseguimos varrer a escuridão do porão. Então, novamente, o Rebbe disse para eles: desçam ao porão escuro e expulsem a escuridão. E os alunos disseram: Rebbe, como vamos fazer isso? Já tentamos 2 vezes. Então o Rebbe diz: pegue uma vela, acende esta única vela lá no porão e expulsem a escuridão. Os alunos, já não tanto com aquele ânimo, mas o Rebbe diz: vamos descer. E desceram com uma vela na mão, e desceram lá no porão escuro, chegaram lá e acenderam aquela vela. E aquela pequena chama da vela iluminou todo o porão. O porão escuro já não era mais escuro, o porão escuro já não existia mais, mas tudo se iluminou. Então eles olharam e viram: puxa vida, uma pequena chama iluminou todo o porão. E aí rapidamente eles subiram correndo, estavam esbravejando de alegria, de felicidade. Rebbe, conseguimos expulsar a escuridão do porão com apenas uma chama da vela que nós levamos. Então o Rebbe diz: é isso mesmo. Um pouco de luz afasta até a escuridão mais espessa. Por isso, o Rebbe estava trazendo, entre outros detalhes, ele estava dizendo uma mensagem simples: não importa quem você é, se você é pequeno ou grande, se você é um grande erudito ou você não tem conhecimento nenhum, não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua origem, a sua nacionalidade,
mas você tem a capacidade de fazer com que a escuridão do porão vá embora, a começar no seu porão interior. E quando você coloca a escuridão do seu porão interior, expulsando-o com uma pequena chama de luz, que é Techuvá, Tefilá, Torá, 7 leis universais, Tzedaká, por mais simples que você o faça, essa pequena chama, ela vai dissipar toda a escuridão do seu porão interior. E você, uma vez iluminado, você tem capacidade de iluminar quem está à sua volta. E aonde você for, você será uma luz de Hashem. Por isso, o Rebbe, como líder, né, da nossa geração, ele ensinava pelo exemplo. Ele acendia velas, ele continuava acendendo e cuidando da vela de Deus, que é a alma do homem, em cada um de nós, de maneira positiva e amorosa. E assim fazendo, ele permite a todos que acendam sua própria vela para ajudar a dispersar as trevas. Neste marco importante que nós estamos do nascimento do Rebbe, 121 anos, que ele está completando na data de hoje, devemos parar e refletir sobre a atitude do Rebbe, as suas ações. Porém, somente a reflexão não é suficiente, pois o Rebbe nos ensina que o principal é a ação, a atitude. O mais importante é que nossos pensamentos e os nossos sentimentos se traduzem em ações. Acenda uma vela hoje. Aonde você está? Pegue uma vela, acende em memória do Rebbe esta vela. Comece acendendo uma vela, fisicamente falando, em memória do Rebbe. E ao olhar para aquela chama da vela, pense em todos esses detalhes que foi falado até aqui, e ainda tem muito mais. E permita com que de forma eficaz e espiritual, que a luz acenda de forma contundente, forte, no seu porão interior, no seu coração, na sua alma animal, e faça brilhar ainda mais a sua alma divina. Faça isso com um verdadeiro sentimento e com verdadeiros pensamentos bons em memória do Rebbe. E pede a Deus que a graça bendita desta luz, simbolizada pela luz da vela, que representa o próprio Deus, a própria Torá, as próprias 7 leis de Noah, a própria vida do nosso Rebbe, possa iluminar a tua, a minha, a nossa vida, e que nós possamos ser melhores do que fomos há poucos instantes atrás, e fazer algo diferente, com o objetivo de transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, faça isso para dispersar a escuridão que está à sua volta. Faça por você mesmo. Faça isso como presente de aniversário para o nosso Rebbe. Faça isso para apressar que a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Ve Amém. Por isso, a todos um Pesach, Kasher, Ve Sameach. Amém. Ve Amém. Ok? Baruch Hashem. Vamos falar rapidamente, se possível for, obviamente, né? Uma breve biografia do nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nasceu no dia 18 de abril do ano de 1902, que corresponde à data de 11 de Nissan, 5662, em Nikolaev, cidade ao sul da Ucrânia.
O pai do nosso Rebbe era o Rabi Levi Yitzhak Schneerson, conhecido erudito. A mãe era Rebetzin Hannah Schneerson, que era uma mulher aristocrática de família rabínica de muito prestígio. Ele teve 2 irmãos mais jovens, o Doveber e Israel Arieh Leib. Também tornaram-se grandes rabinos posteriormente. Quando Menachem Mendel tinha 5 anos, a família se mudou para a cidade de Yekaterinoslav, né, na atualidade conhecida como Dnepropetrovsk, né, onde o pai foi designado rabino-chefe. Desde sua tenra infância, Menachem Mendel revelava prodigiosa acuidade mental, deixando a escola para ter tutor particular. A escola que ele frequentava era insuficiente para ele. E os próprios professores dispensaram ele, dizendo que ele atrapalhava a sala de aula, porque ele sabia muito mais do que o próprio professor. Por aí você tira uma base. E aí ele teve um tutor particular, que foi o seu próprio pai. Na época em que completou o Bar Mitzvah, 13 anos de idade, consideravam-no um prodígio na Torá, né? Ele era um jovem prodígio na Torá, conhecia de ponta a ponta, de frente para trás para frente, no avesso e por aí afora vai. E durante os anos de sua adolescência, absorveu-se nas complexidades do estudo da Torá, entendendo as complexidades da Torá, seus segredos, seus mistérios, etc. e tal. Em 1923, ele conheceu o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, então o Lubavitch Rebbe da época, né, que o apresentou ao seu círculo mais íntimo, dando-lhe várias responsabilidades. 5 anos depois, em Varsóvia, casou-se com a segunda filha do Rebbe, Chaya Mushka, que nasceu em 1901 e faleceu em 1988. Pouco depois, o casal mudava-se para Berlim, onde o Rabi Menachem Mendel, né, já começara a estudar matemática e ciências na Universidade de Berlim. Em 1933, com a ascensão do nazismo, o jovem Rabi e a sua esposa deixaram Berlim, indo para Paris, onde ele continuou a estudar na Universidade Sorbonne. Primordialmente, no entanto, absorvia-se em orações e no estudo da religião, e o sogro o encaminhava em vários assuntos, inclusive na preparação das publicações do movimento Lubavitcher. Também foi secretário particular do sogro e em nome dele viajava para visitar líderes judaicos por toda a Europa. Quando os nazistas ocuparam Paris, o casal foi obrigado a fugir da cidade. E no dia 23 de junho do ano de 1941, chegaram de navio em Nova York, onde o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson designou o genro chefe da subdivisão educacional do movimento Lubavitcher, bem como do serviço social da organização e da sua editora. Em 1950, o Rabi Yosef Yitzhak faleceu. Embora fosse o sucessor óbvio, o Rabi Menachem Mendel inicialmente relutou em aceitar o cetro da liderança. Um ano depois, aceitou formalmente o título de Rebbe, explicando aos membros do movimento que, enquanto ele se dedicasse ao trabalho como líder, todos os homens e mulheres seriam basicamente responsáveis pelos atos de cada um e pela própria busca de religiosidade. Os 44 anos seguintes na liderança do Rebbe viram o movimento Lubavitcher crescer de um pequeno movimento quase devastado pelo Holocausto a uma comunidade mundial de mais de 200 mil membros. O Rebbe, reconhecendo as necessidades inigualáveis da atual geração e antecipando-se à convulsão social das décadas que viriam, começou a estabelecer centros educacionais e assistenciais.
oferecendo programas de serviço social e ajuda humanitária a todas as pessoas, independente de religião, credo, independente de nacionalidade, por aí afora vai. Independente da filiação religiosa ou educacional, todos eram atendidos pelo movimento Lubavitcher. Criou um corpo de emissários Lubavitcher, né, os emissários, né, pelo mundo todo, para que estivessem ao serviço das necessidades espirituais e materiais das comunidades locais. Hoje, há mais de 3.500 instituições Rabá de Lubavitcher, em 100 países, em 6 continentes, harmonizando seu forte aprendizado religioso e não religioso, com profunda piedade e perspicácia, o Rebbe em silêncio tornou-se líder. A ele, outros líderes da política, dos negócios e das diversas religiões recorriam em busca de aconselhamento. No começo de 1986, todos os domingos, ia pessoalmente cumprimentar milhares de visitantes, distribuindo notas de $1 que visavam encorajar os donativos de caridade. O objetivo era encorajar as pessoas a praticarem tzedakah. Muitas pessoas guardavam essas notas de $1 como recordação da visita ao Rebbe, para testemunhar que a sua presença comovera. Em 1992, aos 90 anos, o Rebbe sofreu um derrame e faleceu 2 anos depois, no dia 12 de junho de 1994, quando aconteceu a ocultação do seu corpo físico. Logo depois, os deputados norte-americanos Charles Schumer, John Lewis, Newt Gingrich e Jerry Lewis apresentaram um projeto de lei às câmaras dos deputados estaduais e federal para outorgar ao Rebbe a medalha de ouro do Congresso. O projeto de lei passou em ambas as casas por unanimidade, homenageando o Rebbe por sua contribuição destacada e permanente ao desenvolvimento da educação, da moralidade e dos atos de caridades mundiais. Ou seja, na Câmara Estadual Federal, que significa o Congresso Nacional e o Senado Federal, e todos os congressos estaduais americanos, reconheceram a contribuição destacada do nosso Rebbe Menachem Mendel nos campos da educação, da moralidade e dos atos de caridade mundiais. A contribuição do nosso Rebbe para estas camadas, educação, moral e atos de caridades em todo o mundo. Beneficiou todo o mundo, toda a geração. Ok? Presente e futuras. Para finalizarmos, nós queremos deixar aqui, quando nós vemos aqui, ó, na biografia do nosso Rebbe, onde fala que harmonizando o seu forte aprendizado religioso e não religioso, com profunda perspicácia e piedade. Num determinado momento das visitas ao Rebbe, um determinado rabino chegou para ele e disse que estava fazendo um grande trabalho na sua sinagoga, né? E que ele estava ajudando muitos os judeus não praticantes que não tinham nenhuma especialidade na prática judaica, por eles não serem praticantes, então eles não tinham assim uma atitude nobre, né, na prática da religiosidade. Então o rabino achou que estava falando uma grande coisa. Então o Rebbe falou para ele com todo amor e carinho e disse para ele, ó, pegou várias notas de R$1 e disse, ó, esse daqui é para te ajudar para com os judeus que você está dizendo, não praticantes e, portanto, que não têm atitudes nobres. Só quero lembrar ao amado rabino que
todo judeu, ele tem uma descendência nobre, porque eles estão conectados com os patriarcas Abraham, Isaac e Jacob, porque estão conectados com as matriarcas também, Sara, Rivka, Leia e Rachel. A nobreza dos patriarcas e matriarcas é para todas as gerações. Aí o rabino entendeu o recado e ele se aplicou ainda mais, né? A não fazer diferença do praticante, do judeu praticante e do judeu não praticante, ok? Então por isso é uma grande lição para nós, Benei Noach, né? O quanto que nós precisamos ser tolerantes, pacientes, amorosos para com os nossos irmãos não judeus que ainda estão na idolatria e coisas semelhantes, e deixarmos de lado toda chocarrice, piada, todo comentário depreciativo, e buscar com amor cada vez mais o nosso irmão não judeu, para trazê-los para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Vamos buscar esta nobreza, ok? Baruch Hashem. Uma mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Vamos ver se a gente consegue ir rápido. Hoje nós vamos entrar de plantão às 18 horas, então eu tenho que sair de casa às 17 horas. Então, dessa forma, o nosso Rebbe traz uma mensagem para a nossa geração e vamos tentar resumir um pouco essa mensagem aqui, porque ela é um pouco longa. Mas ela começa assim, entendendo a época em que vivemos. Lembrando que a Torá ela nunca é antiga e nunca ela é de futuro. É um presente constante do passado com o futuro. Então ela nunca está na moda. Ela está acima de qualquer questão. Ela é sempre viva. Ela é sempre presente. É um eterno futuro do passado presente. Ok? Então, Maimônides, ele fala no seu código de lei, entre outras coisas, diz: não haverá nem fome nem guerra, nem cobiça nem discórdia, porque a generosidade fluirá em abundância, e todas as coisas deleitáveis estarão à disposição como a poeira. A ocupação do mundo inteiro será apenas conhecer a Deus. Obviamente, ele está falando dos dias da redenção final com o Mashiach, ok? E o Rebbe diz: somos a 7ª geração, aquela que efetivará a realidade de Deus nesta terra. Nós somos a 7ª geração. É nós que vamos executar o plano final de Deus para essa época, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Quer fazer parte desta obra? Quer fazer parte deste projeto? Seja um Benei Noach, ou Ben Noach, filho de Noé, ou Bat Noach, filha de Noé. E venha somar conosco no movimento Benei Noach, com a liderança do nosso Rav Yaakov Granstad, ok? Então, o Rebbe diz assim, né, dentro desse aspecto aqui, né, o Rebbe ele assumiu a liderança do movimento Lubavitcher em 1950, né? Oficialmente em 1951, mas em 1950 todo o mundo judaico já reconhecia a liderança dele. Justamente quando a América estava começando a sentir os movimentos não muito pacíficos de uma nova consciência, né? A transformação da consciência da época estava em transformação, né? Chamada Era Moderna e Companhia Limitada, né? Então essa evolução ou revolução, com jovens vociferando, né, contra o conformismo e a hipocrisia dos pais. Houve esse período aí de uma revolução dos filhos contra os pais. Foi uma época difícil e ainda tem as suas marcas nos dias atuais. A busca do materialismo, que satisfizera gerações anteriores, mostrava-se insuficiente. A liderança do Rebbe duraria 4 décadas, 44 anos, que foram turbulentos, que assistiram às mudanças sem precedentes e mudanças radicais. A esse respeito, o Rebbe estava tão preparado quanto qualquer líder
arraigado na tradição religiosa e também meticulosamente educado em matérias não religiosas. Ele conhecia muito bem toda a matéria não religiosa também. Ele era um líder visionário e durante estas décadas tumultuadas antecipou mudanças tanto no nível pessoal quanto no nível social, oferecendo com coerência, esclarecimento e estímulo para conduzir os desafios desses tempos bastante intimidadores, né? Acima de tudo, o Rebbe via esta geração como a da redenção final. Em seu primeiro discurso, após assumir a liderança, o Rebbe falou: nossos sábios explicam que Moisés era a 7ª geração desde Abraão. Nessa geração, o mundo conheceu no Sinai uma revelação da divindade sem precedentes, a outorga da Torá no Monte Sinai. Assim também, nossa geração é a 7ª de Rebes. Temos a responsabilidade unida à habilidade para acabar o processo de tornar este mundo um lugar divino. Ou seja, o Rebbe está dizendo que os judeus e os não-judeus que têm abraçado o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica têm a responsabilidade, a habilidade unidas para completar o processo de tornar este mundo um lugar divino. A moradia de Deus está ao teu e ao meu, ao nosso alcance. Só não faz quem não quer. Só não faz quem gosta de Maria mole, ou seja, gosta de moleza. Você é que responde. Ok? Mais uma história do nosso Rebbe, né? Uma mãe chegou para o Rebbe junto com seu filho adolescente, justamente nessa época tão conturbada, a revolução dos filhos contra os pais, né? Os pais são quadrados, ultrapassados, aquelas coisas todas que virou essa bagunça que está por aí, em muitos lugares, né? Então, uma mãe chegou, né, para o Rebbe e disse para ele, uma mãe judia com seu filho judeu: Rebbe, o meu filho é muito rebelde. Ele foi expulso de várias escolas de yeshivá. A mamãe tinha colocado ele para ser um rabino, né? E ele foi expulso das escolas, rebelde, e ninguém quis ele, não. Aí o Rebbe ouviu, olhou para o garoto, fez assim para ele: vem cá. O garoto se aproximou dele, e o garoto todo polposo, né? Estava preparado para qualquer embate. Afinal de contas, ele já teve várias experiências, né? Com reitores, com rabinos de várias yeshivá, né? Várias escolas para formar rabino. Então ele estava preparado para o embate com o Rebbe. Então o Rebbe chamou ele veio prontinho, armado até os dentes, né? E aí o Rebbe disse para ele assim: você gosta da escola? E ele respondeu prontamente: não. Você é rebelde? Né? Sim. Você ouve o que a sua mãe diz? Não. Então o Rebbe deu um sorriso para o garoto e falou para a mãe dele, e o garoto ouviu: o teu filho é verdadeiro. Ele falou somente a verdade. Isso é bom. Isso é muito bom. E novamente ele olha para o menino, olha nos olhos dele e dá um sorriso para ele. E então foi naquele momento que aquele menino, ele sentiu que ele precisava voltar para o judaísmo, na prática, na obediência. Então ele passou a ouvir a sua mãe, ele passou a ouvir os seus mestres, ele passou a ouvir o judaísmo. E ele relata dizendo: foi aí que eu voltei para o judaísmo. É uma questão de sensibilidade,
de paciência e de reconhecer os bons atributos. Por isso que o Rebbe diz, quando você olhar para uma pessoa, ela pode ter 99% do que não presta, mas ela tem 1% do que presta. Foque nisso e você vai conquistar uma vida para Hashem. É um bom desafio, não é verdade? Então, como entender nessa época difícil, né? Porque esta geração ela é diferente de todas as outras, sendo que o Rebbe diz que esta é a geração que vai completar a obra de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então o Rebbe diz, há centenas de anos antes da comunicação de massas e das viagens pelo mundo, dificilmente as pessoas tinham consciência de qualquer um que vivesse fora da sua própria aldeia. A falta de comunicação entre bairros, aldeias, cidades, estados, países, etc. e tal. Na Idade Média, as vidas das pessoas eram controladas pela religião institucionalizada e por uma sociedade inflexível, que impunha um profundo sistema de valores, embora com frequência à custa das liberdades individuais. Te soa alguma coisa familiar? Durante o período chamado Iluminismo, no começo do século XVIII, né, uma nova linhagem de livre pensamento começou a florescer e as ideias democráticas começaram a varrer a Europa. Napoleão Bonaparte, seguindo-se a Revolução Francesa de 1789, adorou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, prometendo a emancipação aos oprimidos. Mas esta recém-descoberta liberdade cobrou um tributo espiritual muito duro, o conduzindo a um estado de permissividade, anarquia moral e ateísmo. Com frequência, demais, liberdade traduziu-se por licenciosidade. Pode ver aí todos esses movimentos que aparecem aí, de ONGs e companhia limitada, movimento disso, movimento daquilo, liberdade, liberdade. Pode ver que tudo por detrás está a licenciosidade, sacanagem pura, libertinagem pura. Chamo de liberdade a sacanagem, entendeu? Vem vindo lá de trás. Liberto dos grilhões da autoridade, o homem usualmente se deixava atrair por seus desejos mais baixos, mais vis, uma liberdade desenfreada, abandonando muitas das tradições de uma sociedade sadia e temente a Deus. Por que vocês acham que o sistema atual quer que não haja consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade? A verdadeira liberdade. O iluminismo, associado à revolução científica, a um novo liberalismo, dividiu as pessoas em dois grupos. Aqueles que adotavam a ciência de modo tão absoluto, mas que rejeitavam Deus em favor do materialismo ateu. E aquele outro grupo que rejeitavam a ciência e a razão em favor do dogma religioso. Dois extremos, né? Ainda que nunca tenhamos sido tão prósperos materialmente, sentimos um profundo desconforto. Para onde nos direcionamos? O que iremos ensinar às nossas crianças? O que aconteceu com o mundo que pensávamos conhecer? Não se sinta só se você medita sobre estas questões, pois milhões de pessoas sentem-se da mesma maneira. Até pouco tempo, chamado movimento conservador, parece que nunca existia, nunca existiria, por exemplo, no nosso país. Olha o movimento conservador hoje, né? Obviamente, precisamos direcionar para a questão correta, ok? Então, por que nos sentimos tão inquietos? A realidade mutante em que vivemos transtorna nosso sistema de referências, criando desconforto e inquietações. Vivemos agora num lugar
que se divide entre materialismo e espiritualidade. Muitos de nós vivem no mundo ou no outro mundo, ou é materialista ou é espiritualista. Se você vive essencialmente no mundo material, pode considerar o mundo espiritual algo muito exigente e rígido. Se vive essencialmente no mundo espiritual, você pode considerar o mundo material demasiadamente egoísta e instável. Ambas as posturas são o resultado da mesma falha filosófica, a crença de que Deus e o universo não podem coexistir. Esta falha foi a ruína dos dois extremos ideológicos dos séculos anteriores, materialismo ateu e religião dogmática. Agora temos o privilégio de olhar retrospectivamente para avaliar as deficiências dessa compartimentalização. O desafio que enfrentamos hoje é o de reunir de verdade as forças da matéria e as forças do espírito. Isso implica no reconhecimento da dicotomia entre o corpo e a alma em nosso interior e a criação de uma harmonia entre nossos impulsos materiais e espirituais. Nossa singular geração apresenta um desafio singular, que é encontrar uma linguagem que possa penetrar fundo dentro da alma, uma linguagem não convencional para lidar com um problema não convencional, aplicar verdades espirituais eternas à vida contemporânea. Então, nesse sentido, o Rebbe nos traz uma outra história. Um menino, aliás, um jovem estudante, ele chegou na sua casa, onde estava o seu avô, sentado ali num banco do jardim, e ele disse ao seu avô: vô, eu estou tirando ótimas notas na faculdade. Os meus professores me elogiam, mas eu não me sinto feliz. Eu me sinto infeliz. Então o avô, ele respondeu para o seu neto, ele escolheu uma pedra, uma das pedras que estava ali no chão, ele pegou um galho de árvore, e ele disse então ao seu neto: uma vida feliz e sadia é como uma circunferência perfeita. Então o vovô colocou a pedra no chão e ele, utilizando aquele galho, ele então usou aquele galho como um compasso e a pedra como centro do compasso. E ele então fez a circunferência, uma circunferência perfeita. Então ele continuou dizendo ao seu neto: quando você tiver um centro determinado e fixo, então a circunferência será perfeita. Contudo, se o centro estiver sempre mudando de lugar, você jamais conseguirá desenhar uma circunferência. Hoje, muitas pessoas recebem boa educação e estabelecem uma carreira de sucesso, mas nunca instituem um centro espiritual ao redor do qual as atividades de sua vida orbitem. Em especial, nestes tempos turbulentos, difíceis, precisa-se de um centro. Quando você instituir o seu centro, meu filho, e ele estiver claro, tudo mais ficará bem. Ou seja, o que ele está dizendo é exatamente sobre a questão um centro espiritual. Ou seja, tudo gira nesse campo espiritual. E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala: o materialismo e o espírito. A mesma fusão que aconteceu no Monte Sinai, o espiritual e o humano. O mundo celestial e o mundo terreno. No Sinai houve a fusão, a união. E é isso que o vovô
estava dizendo para o seu neto. Nos dias atuais, as pessoas estão se radicalizando, um extremo para cada lado, e não procuram a fusão, a união, a harmonia. E aí fica um de cada lado, batendo que nem dois tucanos, poc, 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 poc. Bate o bico e não resolve a questão. Então é isso que o nosso Rebbe está dizendo. Então por isso, no dia de hoje, em que nós estamos aí, né, comemorando 121 anos da data de nascimento do nosso Rebbe, que nós possamos refletir sobre todas essas questões e possamos tomar uma atitude sadia, uma atitude nobre, lembrando dos nossos patriarcas, lembrando de Noah, né? Lembrando dos patriarcas e das matriarcas, porque Deus confiou para esta geração, como diz o nosso Rebbe, a nossa sétima geração, a sétima geração do Rebbe, é esta que vai concretizar a transformação do mundo para ser a moradia de Deus. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Seja você um emissário do Rebbe e viva, pratique esta graça bendita. Até amanhã. Shalom, shalom.